E o tema da nossa live hoje é um tema extremamente importante, que é como fazer o nosso paciente voltar para uma segunda sessão. Que ferramenta que nós podemos utilizar para o nosso paciente que está ali pela primeira vez com a gente, num contato, voltar para a segunda sessão? Quem aqui tem alguma dica? Coloca aí nos comentários. A Ariane também, bem-vinda. Quem tem alguma dica, coloca a dica aqui nos comentários. Como é que a gente faz? Que estratégia, que habilidade nós podemos utilizar para o nosso paciente voltar na segunda sessão? E hoje eu vou te falar aqui nessa live, sem restrição, conteúdo prático que você pega papel e caneta, que você já pode, a partir de amanhã, implementar isso no seu consultório, na sua prática clínica, tanto para os atendimentos presenciais, como para os atendimentos online. Tem uma coisa que é interessante, que quase ninguém utiliza como estratégia, e eu vou explicar por quê. Quem aqui já ouviu falar em anamnese? Todo mundo, né? Não é novidade para ninguém que nós psicólogos pegamos na primeira sessão e fazemos o quê? Anamnese para os nossos pacientes. E é interessante que quando a gente pensa em anamnese, eu não sei vocês, mas na faculdade eu aprendi a fazer uma anamnese que tinha 20 páginas. E quando eu começava, pegava lá o papel e ficava perguntando coisas para o paciente, eu tinha a sensação de colocar o meu paciente ali dentro de um interrogatório. Eu fazia perguntas que não faziam sentido. Quando o paciente chega no consultório, normalmente ele chega motivado por alguma situação desconfortável que está fazendo com que ele procure ajuda. E aí, muitos colegas começam a aplicar um protocolo, e isso independe da sua abordagem, começa ali a aplicar um protocolo rígido, inflexível, com perguntas que estão longe, distantes daquilo que o paciente veio buscar, que é o serviço de ajuda. Então, eu desenvolvi, depois de estudar, depois de pesquisar, depois de testar, depois de me sentir constrangida de aplicar esse protocolo, essa anamnese extensa, que tinha informações que eu nunca utilizava, que eu nunca utilizei, eu criei um modelo de anamnese que faz com que o paciente volte para uma segunda sessão. Por que ele volta? Porque ele consegue ver desde a primeira sessão utilidade no processo terapêutico. O que eu quero dizer com utilidade? Quando as pessoas, cada vez mais, elas estão buscando resultados imediatos. Claro que nós, psicólogos, entendemos que a psicoterapia, que a psicoanálise é um processo de crescimento, de mudança. Nós entendemos que a psicoterapia, ela é processual. Nós entendemos como profissionais que a psicoterapia depende do engajamento do nosso paciente. Mas se a gente perguntasse para o nosso paciente, e nós somos assim também, né? Cá para nós somos assim também. Se eu tivesse aqui um remedinho que eu pudesse tomar e resolver o problema, eu ia querer o processo ou o remédio? Eu ia querer o jeito mais trabalhoso, ainda que envolvesse maior crescimento, ou eu queria resolver meu problema da forma mais fácil? Quase todo mundo busca resolver os problemas da forma mais fácil. E quando nós aplicamos um modelo rígido demais, quase que um interrogatório para o nosso paciente numa primeira sessão, fica a dica aqui para quem segue modelos que são rígidos desde uma primeira sessão, o paciente não se conecta com a gente. Então, na primeira sessão, para que o paciente tenha desejo, interesse, nós precisamos entender a história desse paciente. Por que ele está ali? Então, vai aí, a primeira coisa que eu faço com o meu paciente, quando ele chega, essa é uma live prática que eu vou abrir com vocês, o que eu faço que gera bastante conversão no meu consultório. No atendimento presencial, eu entrego uma ficha para esse paciente, uma ficha de cadastro, onde eu pergunto o nome, data de nascimento, alguns documentos para poder emitir recibo, nota fiscal, a escolaridade, naturalidade, a profissão, qual é a área de atuação dele, né, com o que ele trabalha, qual é a profissão, de onde esse paciente é.
Pego o endereço, cidade, telefone, e-mail, local de trabalho, nome da mãe, nome do pai, pessoa de contato, né? Por que pessoa de contato? Porque às vezes eu preciso fazer contato com a rede de apoio. Então, nessa primeira sessão, nessa ficha de cadastro, enquanto o paciente espera, eu peço o telefone de uma pessoa de contato, um grau de parentesco dessa pessoa, o telefone dessa pessoa. Outra informação importante, importantíssima, eu pergunto quem indicou, quem fez a indicação, como é que ele me conheceu, como ele descobriu da minha existência. E já fica aqui uma dica, porque isso me ajuda nas estratégias de marketing, ok? Fica a dica. E aí eu pego essa estrutura que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, com essas informações gerais do meu paciente, uma ficha de cadastro, e coloco isso dentro de um formulário do Google Formulário. Se o atendimento é online, eu aviso para o paciente, olha, eu vou te enviar 3 links, né? O link com uma ficha de cadastro, é importante que você preencha com as informações. Eu vou te enviar o link de pagamento e após o pagamento eu envio o link da sessão, ok? Isso é a ficha de cadastro. Na sequência, quando o paciente está ali comigo, já dentro do meu set terapêutico, que pode ser um set terapêutico presencial, igual eu estou aqui hoje atendendo no meu consultório, ou pode ser um atendimento também online, tá? E aí, o que eu preciso fazer? A anamnese. Alguém sabe aqui o que é uma anamnese? Coloca nos comentários se você sabe o que é uma anamnese. Eu disse para vocês que o meu primeiro modelo de anamnese parecia um interrogatório, um questionário, onde eu pedia informações para o meu paciente que nem ele conhecia. E aí, estudando sobre a anamnese, eu descobri que vem do grego, né? Ana significa trazer e mnese significa recordação. Então, trazer as memórias. O objetivo de uma anamnese é a gente resgatar informações que são úteis para o processo terapêutico. E eu preciso saber que informações são úteis para o processo terapêutico. É importante que eu saiba o que perguntar, porque dependendo da pergunta que eu faço, o meu paciente, ele vai fazer, aquilo vai fazer sentido ou não para ele. E uma das primeiras perguntas que eu faço, depois de acolher, de falar, olá, tudo bem, bem-vindo, aceita uma água se o atendimento for presencial, aceita um café, aceita um chá, temperatura do consultório está ok. Eu faço toda essa verificação de acolhimento. Feito isso, o paciente sentou, eu me sentei. A mesma coisa eu faço no atendimento online, né? Olá, tudo bem? Ou bom dia, oi, tudo bem? Fulano, fulana, eu sou a Aline, é uma primeira sessão, eu sou psicóloga, você agendou aqui comigo, atendimento online, que bom que você confiou no meu trabalho. Então, eu faço esse acolhimento e verifico. Você está podendo falar, está com privacidade, está me ouvindo bem? Eu preciso checar a qualidade técnica e a privacidade do meu paciente se o atendimento é online, ok? Faz sentido isso para vocês até aqui? Coloque aí o feedback nos comentários. E aí, conversando com o paciente, eu pergunto para ele o que motivou o agendamento da sessão. E essa pergunta, ela tem o objetivo de entender o que fez com que ele, em determinado momento do dia, pegasse o telefone e me enviasse uma mensagem ou me fizesse uma ligação. Eu preciso entender naquele momento o que estava acontecendo com ele. E aí, eu pergunto para o meu paciente o que motivou esse agendamento, o que fez com que você... E eu tento falar sempre na linguagem mais fácil e acessível possível. Independente do público que eu estou atendendo, é importante que eu tenha certeza que a pessoa está entendendo. Então, eu não faço isso de uma forma formal, do tipo, eu preciso de algumas informações, não. Eu faço isso, essa minha construção, é como se fosse um bate-papo, uma conversa, um diálogo, onde eu quero resgatar memórias, informações que são importantes para que eu tenha dados para formar ali uma análise clínica, né, desse meu paciente. Eu pergunto o que fez você agendar essa sessão, o que estava acontecendo na hora que você decidiu marcar
essa sessão, mandar mensagem, se for mensagem, ou ligar para mim, conversar, e aí o paciente vai responder, e eu preciso de uma outra informação importante. É a primeira vez que você procura esse tipo de ajuda, que você procura um psicólogo? É a primeira vez que você busca esse tipo de acompanhamento? E aí a pessoa vai me responder. E se essa pessoa já fez acompanhamento anterior, eu preciso resgatar uma outra informação importante. O que deu certo e o que deu errado. É super importante eu ir atrás dessa informação. E aí eu pergunto, né, se ele fala assim, já fiz. E como foi sua experiência anterior? Como foi para você passar por esse tipo de acompanhamento, passar por uma terapia? E aí ele vai me contar, gostei, foi bom, me desenvolvi, cresci muito, foi bem legal, foi bem rico, foi uma experiência boa. E tem gente que vai falar, nossa, foi péssimo, não gostei. Eu tenho uma paciente que ela me relatou na primeira sessão que passou, quando eu fiz essa pergunta para ela, que ela tinha passado por 15 psicólogos antes de ficar comigo em terapia. O que isso significa? Que tem muitos colegas que estão perdendo oportunidades, né, aí de manter um atendimento sequencial após a primeira sessão. E aí eu pergunto o que deu certo e o que deu errado. Essa pergunta, ela é fundamental como termômetro para você regular a sua conduta terapêutica. E aí, às vezes o paciente fala, eu não me conectei, ou então, não foi legal porque foi invasivo demais, o horário era ruim. E aí eu vou tendo informações que já me preparam para ajustar, para fazer com que, se é uma demanda que eu quero atender, que eu me planeje para esse atendimento, que eu me programe, que eu conheça um pouco mais da experiência do que é importante para o meu paciente, ok? Faz sentido? Estão pegando aí as informações? Então, a primeira pergunta é: o que motivou esse agendamento? Segunda pergunta: é a primeira vez que procura atendimento psicológico? Se sim, o que deu certo e o que deu errado? Eu preciso dessa informação, porque eu já expliquei por que eu preciso para poder me programar. Eu já perguntei o que aconteceu, ele já me disse o que motivou, e aí eu preciso perguntar para ele, e quando que esse problema, quando que essa situação, quando isso começou? Eu preciso ter uma noção se é uma coisa recente, se é uma coisa da infância. Eu preciso entender o contexto dessa queixa que o paciente está me trazendo numa primeira sessão. E aí eu faço a próxima pergunta. Eu estou colocando aqui numa forma de frase para você entender a ideia, mas essa frase você pode montar com as suas palavras do seu jeito. Já teve esse problema apresentado anteriormente? Essa é uma forma técnica. O que eu pergunto com o meu paciente dentro de uma ideia de conversa? Isso já tinha acontecido antes? Se já aconteceu, como que foi resolvido? O que você fez para resolver? Eu atendo casais, né? E é comum, às vezes, os casais, às vezes, relatam caso de ciúme, de traição, de briga, de falta de comunicação. E aí eu pergunto, por exemplo, essa falta de comunicação, essa discussão, essa briga, isso já acontecia anteriormente? Como é que vocês resolveram esse problema? A mesma coisa se aplica para a criança, né? Quem está fazendo ali uma anamnese com os pais. Às vezes a criança está tendo baixo rendimento escolar. Pergunta, isso já tinha acontecido antes? É a primeira vez? Como é que vocês resolveram esse problema? Eu preciso entender esse problema dentro do contexto do meu paciente. Se é a primeira vez, quais estratégias ele fez para resolver, né? Alguns pacientes falam, eu fui no médico, tomei um remédio, eu fui para a igreja, eu conversei com um amigo, eu busquei emergência numa crise de ansiedade, vi que não resolveu, que não passou. Então, são vários os motivos, são várias as situações, são várias as resoluções. E aí eu preciso descobrir onde que isso acontece. Em que contexto isso acontece? Onde o problema se manifesta? Próxima pergunta da minha anamnese. Onde o problema se manifesta? Na família? No trabalho? Em casa? Na escola? Onde o problema acontece? Que aí eu vou construindo uma rede onde eu percebo todo agrupamento onde o meu paciente está inserido.
E aí eu pergunto, onde isso acontece na família? Ah, eu brigo com meu marido no final de semana. É muito comum isso. Por que que no final de semana? Por que que acontece no final de semana? Ah, porque a gente bebe. Porque ele bebe, porque eu bebo, porque foge o controle. Quando é criança, ah, acontece na escola. Ou às vezes acontece em casa, às vezes acontece com uma única pessoa o problema. Às vezes acontece no ambiente de trabalho com o chefe ou com o colega. Então, nós precisamos entender onde que esse problema se manifesta. E aí eu pergunto, né, saindo dessa parte da queixa principal, eu vou para algumas questões de saúde. Eu pergunto, você tem algum problema de saúde? Você tem algum tipo de desconforto, de dor? Faz uso de algum medicamento? Às vezes o paciente diz que não tem nada, mas toma um monte de remédio. E eu tenho que entender por quê. Ou às vezes o paciente relata um monte de coisa, mas também não faz o acompanhamento com outros profissionais de saúde. Então eu pergunto, tem algum problema de saúde? Se sente algum tipo de dor? Tem algum histórico de doença? Eu preciso dessa informação, porque essa é uma informação importante. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem fibromialgia, né? E sente dor no corpo, enxaqueca, desânimo, muita dor, faz uso de remédios. Eu preciso entender isso dentro do contexto desse meu paciente ali numa primeira sessão, porque isso pode influenciar em toda a minha conduta, né? Entender, às vezes, que meu paciente toma um medicamento que provoca mais sono, entender que às vezes ele toma alguns remédios, ou tem algum quadro de doença que deixa mais irritadiço ou mais irritadiça, que deixa mais angustiado, que deixa mais preocupado. É importante a gente entender se tem histórico de problema de saúde. Eu preciso entender como esse problema de saúde impacta na vida desse meu paciente. Essas informações eu vou anotando, né? A minha abordagem permite que eu faça anotações. Tem algumas pessoas que não gostam de anotar, mas a anamnese, ela geralmente ela é anotada. Eu preciso fazer aí esse apanhado de informações, né, do meu paciente, e eu não vou ter memória para tudo isso. E aí eu pergunto para o meu paciente quais são os medicamentos que ele toma e anoto, tá? Por que eu anoto? Porque depois eu vou estudar os medicamentos, estudar alguns efeitos colaterais, ações esperadas, entender por que o psiquiatra passou aquele medicamento, entender se esse medicamento ele influencia no comportamento. Quer ver um exemplo? Tem um remédio que é para tratamento de espinha. Roacutan, já ouviram falar? E às vezes deixa a boca ressecada, deixa o olho ressecado, deixa a pele da pessoa mais ressecada, altera a sensibilidade, tem vários efeitos aí, normalmente adolescentes que tomam esse medicamento. Mas esse medicamento, ele altera também o humor. E às vezes, ele abre aí um quadro de depressão para quem tem predisposição para isso. Então, é importante você saber que medicamento seu paciente usa, quem prescreveu, né? E ir buscando essas informações. Pergunto também sobre o sono, qualidade do sono, se tem dormido bem, se tem acordado de madrugada, como é que está o seu sono. Eu pergunto desse jeito, numa forma de bate-papo, como é que está o seu sono? Você tem dormido bem, se acorda cansado, se acorda com energia, disposto, disposta? Como é que está a sua alimentação? Você se alimenta bem? E aí eu tento entender, depois que eu vou para essa área de saúde, eu vou buscar informações sobre a rede de apoio desse meu paciente. Ai, com quem que você mora? Se mora sozinho? Como é a sua rotina? O que você faz no seu dia a dia? Me conta um pouquinho do seu dia a dia. O que você faz? Com quem que você se relaciona? Com quem você mora? E aí, outra informação importante. Com quem você pode contar? Quando você passa por alguma dificuldade, quando você passa por esse problema que você está compartilhando aqui comigo, normalmente com quem que você pode contar? E aí eu tenho uma noção se é uma rede de apoio mais forte, mais frágil, se é um paciente mais vulnerável, se é uma pessoa que tem com quem contar, tem pacientes que não têm com quem, não tem apoio. E aí eu volto para o problema.
Eu volto para o problema do meu paciente, que é a queixa principal. E aí eu pergunto, voltando aqui, né, para o que fez você marcar a nossa sessão hoje. Você me disse, vou pegar aqui um exemplo, tá? Você me disse que tem se sentido triste, sozinho, um vazio. Me conta quando foi a última vez que você se sentiu assim. Como é que foi? O que estava acontecendo? O que passou na sua cabeça? Como você se sentiu? E aí eu começo a questionar sobre o problema. Onde que isso aconteceu? Como você percebeu isso? Como você se sentiu nesse momento? Você consegue nomear as emoções que você sentiu? O que você pensou? Qual memória, qual registro desse problema? E aí eu começo a explorar isso. E com essas perguntas, o paciente, ele tem a sensação ali, isso eu tô falando da anamnese, tá? Ele já tem a sensação de que ele foi até o psicólogo e que ele tá falando aquilo que ele foi buscar nessa primeira sessão, que é compartilhar o problema, né? Os pacientes, eles chegam numa primeira sessão querendo compartilhar o problema, querendo se livrar daquele peso, querendo esperança de que ele pode voltar a ter uma vida mais normal, com menos sintomas, mais funcional. E aí eu preciso, né, continuar ainda explorando esse problema. Quando isso aconteceu, qual foi a sua reação? O que você fez? Né? Lembrando que nós nos comunicamos com o verbal, né, com o que nós falamos, mas nós nos comunicamos também com o nosso corpo, com a nossa postura. Então, é importante que a sua postura seja uma postura de atenção com o seu paciente, tanto no presencial como online, que você se posicione demonstrando interesse naquilo que o seu paciente está falando. Faz sentido para vocês? Se tem alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. E aí eu pergunto, qual foi sua reação? Ah, na hora que meu marido gritou comigo, gritei de volta, virou uma confusão. Ah, então quando o marido grita, você grita de volta e vira uma confusão. Então eu vou entendendo padrões comportamentais desse paciente. E qual que foi sua reação? Ah, nós discutimos, depois eu fui pro quarto, chorei, fiquei 3 dias sem falar com ele, sem olhar pra cara dele. Então... E aí eu posso devolver. Isso acontece sempre ou foi só essa vez? É comum você discutir com seu marido e aí vocês discutem, não chegam num acordo? É normal depois você ficar esse tempo sem conversar? E aí como é que vocês voltam a conversar depois? O que eu estou buscando? Informações para montar um raciocínio clínico. E sempre foi assim? Alguma pessoa que você conhece também se comportou assim durante seu crescimento, seus pais, irmãos? Esse comportamento você aprendeu como? São informações importantes. Bom, na hora que isso aconteceu, outra pergunta. Você teve algum sintoma físico? Você sentiu alguma coisa no seu corpo? Eu não falo sintoma físico. Eu falo assim, na hora que isso aconteceu, você sentiu alguma coisa, alguma coisa no seu corpo? Alguma alteração? Ah, eu tive na hora palpitação, falta de ar, sudorese. Esses sintomas, você só sentiu essa vez ou é frequente? É importante eu saber isso do meu paciente. Ah, não, eu tenho isso quase todo dia, às vezes eu vou parar no hospital. Isso pode ser sugestivo, às vezes, de ansiedade. E quando você vai no hospital, o médico encontra alguma coisa? Não, ele diz que é ansiedade, pediu para procurar um psicólogo. Ótimo. E aí eu vou anotando quais são os sintomas. Outra coisa importante, voltando aqui a falar isso para vocês, outra pergunta, anotem aí. O que você pensou na hora que isso estava acontecendo? O que passava na sua cabeça? É interessante que, dependendo da emoção, cada pessoa tem uma reação, um pensamento diferente. Por exemplo, uma pessoa que fica triste, ela pode pensar, não sou amada, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. Uma pessoa mais explosiva, com uma base de emoção mais com raiva, eu não pensei em nada, simplesmente agir por impulso, explodir. Então, a gente vai associando padrões de comportamento, entendendo a história, mas já construindo
um raciocínio, mostrando para o nosso paciente que a gente está ali conectado no que ele está falando para a gente, no que ele está compartilhando com a gente. E aí, eu faço outra pergunta importante. Eu fui lá na história, vou pegar um exemplo de um acontecimento que aconteceu, às vezes, lá na infância. Ah, eu tenho um trauma, uma situação que não passa, eu fui abandonada pela minha mãe, outra pessoa que me criou, eu fiquei mudando de casa o tempo inteiro, ou então minha mãe casou várias vezes, foram vários padrastos, uma situação. E aí eu vou pegando todas essas informações desse caso que a paciente me disse lá no passado. Mas aí eu pergunto, e hoje? Como é que você vê essa situação? Como é que você interpreta hoje, com o olhar de hoje, o que você sente quando você lembra disso? Então, eu posso fazer isso tanto com informações atuais, como com informações do passado. E agora, como é que você vê essa situação? Como é que você interpreta isso? Como é que você olha hoje? Quando você lembra disso, como é que você se sente hoje? Então, é importante a gente ir colhendo todas essas informações, e aí, dentro dessa estrutura, eu pergunto, e qual que é a sua expectativa com a terapia? O que seria bom que acontecesse nesse processo? E aí eu já dou a ideia de um processo. Pensando na estrutura de primeira sessão. Pensando nesse contexto de anamnese. Como é que você acha que eu posso te ajudar? O que você espera? Como é que eu posso te ajudar? O que seria bom que acontecesse? Como você gostaria de ser? Como você gostaria de reagir? Qual é a sua expectativa com a terapia? Que numa primeira sessão é importante alinhar as expectativas, tá? E numa primeira sessão, de fato, nós precisamos alinhar as expectativas. Vou dar alguns exemplos aqui. Alinhar as expectativas é mostrar para o seu paciente esperança no processo terapêutico, sem ser uma coisa difícil demais, complicada demais. Seu paciente não está ali querendo mais complicação para a vida dele. Então, nós precisamos, numa primeira sessão, colocar esperança no processo, não é no problema, é no processo. Se você se acha uma profissional ou um profissional que pode realmente ajudar, ele precisa confiar no seu potencial de ajuda. Fundamental isso. Não é dizer para o seu paciente, olha, esse problema vai ser resolvido, não é isso. Quando eu digo colocar esperança, é no processo, no seu potencial de ajuda, tá? E não no problema, no fato em si, na queixa em si. E aí, qual é a sua expectativa com a terapia? Vou dar alguns exemplos. Paciente que eu trabalho com regulação emocional também, e é muito comum um paciente que ele tem dificuldade de manejo da raiva, ele fala, eu quero não sentir mais raiva. E eu sei que sentir raiva é importante, nós precisamos ter raiva. A raiva é uma emoção básica, primária, que está relacionada à injustiça, a não aceitar qualquer coisa, não aceitar situações injustas. Então, eu preciso falar para o paciente, por que você não quer mais sentir mais raiva? Ah, porque eu perco o controle, porque eu fico cego, porque eu fico cega, porque eu estou... Tá, então, vamos pensar aqui uma coisa comigo. A raiva pode ser uma emoção importante. Mas o que eu estou percebendo aqui nessa conversa é que o que você quer não é não sentir raiva, é reagir melhor quando a raiva aparece. E aí eu vou alinhando a expectativa. Faz sentido isso? E eu pergunto, pego o feedback, sempre eu pego o feedback. É importante saber se o paciente está me entendendo. É importante saber se o paciente está se sentindo à vontade. É importante eu mostrar para o paciente que eu fico bem quando ele se sente à vontade e que eu estou compreendendo todo o processo. E pergunto também, tem alguma coisa que nós não conversamos ainda, que você gostaria de compartilhar comigo? Alguma coisa que você ficou pensando, às vezes, antes de vir para cá? Ah, não, eu quero falar isso quando eu chegar lá. Eu queria que você saísse daqui com a sensação de que você teve a oportunidade de falar aquilo que você veio me falar, mas também eu quero que você se sinta confortável para compartilhar comigo aquilo que você acha importante. Então, se tiver alguma coisa que você não falou, que você lembrou agora, eu estou aqui para te ouvir. E aí, às vezes, o paciente tem
às vezes o paciente não tem o que falar, né, já disse tudo, e aí eu preciso, né, explicar sobre a abordagem, e aí vem uma explicação, na TCC a gente faz uma psicoeducação, e cada profissional na sua área vai explicar como que funciona, vai colocar as regras, né, isso é a estrutura de uma primeira sessão, vai colocar as regras, a duração da sessão, fechar aí o dia de atendimento, horário, pagamento, se não tiver acertado ainda. É importante você confirmar, olha, você veio aqui hoje, nesse horário, esse horário ficou bom para você, nosso atendimento vai ser toda semana, se for toda semana, 2 vezes na semana, se for 2 vezes na semana, é importante você fechar isso com o paciente. E aí, ficam as dicas de uma anamnese que faz sentido para o paciente. Então, quando você olhar a sua anamnese, olha para a sua anamnese que você aplica hoje e pergunta, isso faz sentido para o meu paciente? Isso conecta? Isso mostra a história? Mostra o que ele está sentindo? Mostra o problema? A anamnese é importante para a gente resgatar um histórico do problema, um histórico de saúde, um histórico social, mas é importante que numa primeira sessão a gente crie o vínculo terapêutico. Por quê? Se a terapia ela é processual, nós podemos ir complementando as informações nas outras sessões. Depois que a gente já tem um vínculo, que o paciente já entendeu o processo, e isso que eu compartilhei aqui com você hoje, faz com que os pacientes permaneçam durante todo o processo terapêutico. Isso faz com que o seu paciente de primeira sessão queira ser atendido por você, porque ele vai ver sentido desde o primeiro contato ali com você, presencial ou online, num set terapêutico. Então, espero que isso tenha feito sentido para você. Se a terapia é processual, você pode ir colhendo informações ao longo do processo.